Olá, meus queridos amigos e amigas, uma satisfação muito grande poder estar de volta com vocês aí no nosso momento de compartilhar a palavra de Deus, no nosso projeto aqui da comunidade São Mateus e Cachoeirinha. Esse projeto que visa repartir textos bíblicos e reflexões sobre os textos bíblicos em forma de um devocional, quem sabe, né? E aí você pode aprender com isso, compartilhar com outras pessoas também experiências e conteúdos bíblicos, né? A ideia é essa. Esse projeto nasceu lá na pandemia, quando nós não podíamos nos encontrar, então tinha que ser tudo virtual. Ele acabou se fixando como um programa aqui da nossa comunidade e até hoje a gente segue fazendo, né? E algumas pessoas fazem questão de que ele permaneça, porque é uma oportunidade que tem de compartilhamento, né? Então vamos lá. Nós estamos seguindo um roteiro de histórias bíblicas, que nós temos uma seleção feita por um antigo professor do seminário Concórdia, aqui da Igreja Luterana, e ele então compôs um livro de histórias bíblicas, e é esse livro que a gente está seguindo, né? E aí hoje nós temos a oportunidade de olhar a próxima história que temos, que é de Mateus capítulo 15, versículo 21 e 28. Ali nós encontramos a história de uma mãe, né, que é sofredora, lutadora e vencedora. A mulher cananeia é o título da história lá no Evangelho. Se quiser dar uma procurada, é Mateus 15, né, para dar uma lida lá depois. Então, a gente vai começar pensando, assim, a título introdutório, de que existem dores que uma pessoa consegue suportar quando são as suas próprias dores. Está doendo em mim, no meu corpo, eu sinto, eu sou capaz de suportar. Porém, existe uma situação, e nesta história ela está evidente, de que também existe aquela situação de que uma pessoa não consiga suportar a ideia de ver outra pessoa em sofrimento. A dor que uma mãe sente quando vê um filho doente ou com alguma dificuldade, às vezes torna-se quase insuportável. A mãe, por ela, suportaria, mas vendo no filho parece maior a dor. Então, esse sofrimento, quando atinge o filho, pode ficar mais difícil, né, para a gente, para uma pessoa, para uma mulher, para um pai, para uma mãe. E Mateus 15 apresenta exatamente isso, né? A mulher traz para Jesus uma preocupação em relação a uma pessoa da sua família, um filho, né, que está com um problema, né? O texto diz que a filha estava horrivelmente endemoniada. A gente não consegue nem imaginar o que significa tudo isso. Esse horrivelmente já nos dá uma ideia de algo grandioso, né? Endemoniado, então piora a situação, porque é uma coisa que foge da nossa competência de dar uma colher de chá para alguém, ou de fazer uma massagem, né? É alguma coisa talvez a nível mais emocional, espiritual, e aí como tratar e como ajudar, né? Então você imagine o desespero da pessoa vendo sua filha nessa condição, e assim de mãos atadas, não sabendo o que fazer, né? Esse é o quadro. Nós sabemos que dessa mulher, nós não sabemos assim o tamanho da sua dor, o que significa essa preocupação, até onde que isso está atingindo essa mulher de forma tão intensa, mas sabemos uma coisa, ela não está disposta a desistir da sua filha. Esse é um ponto importante para a gente poder olhar. Então o que ela faz? Ela vai até Jesus. E aí a gente vai encontrar essa mulher na presença de Jesus se manifestando sofredora, lutadora e vencedora. Então vamos à primeira parte, a sofredora, né? Veja bem, o que ela chega, a primeira coisa que ela chega lá, que ela fala para Jesus quando ela faz, diz assim: Senhor, socorre-me. Essa é a fala da mulher. A aflição daquela mãe chega-se diante de Jesus: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. É um clamor que vem do fundo da alma, né? Percebam que ela não diz tenha compaixão da minha filha. Ela diz tenha compaixão de mim. Ela está sofrendo e ela quer o cuidado de Jesus por ela. Compadece-te de mim. Porque o sofrimento de um filho transforma-se em sofrimento da mãe. Na verdade é isso. É uma extensão, né, do sofrimento. A mãe sofre. A dor que está lá num filho parece para a mãe também, né? Ela sofre quando vê um filho doente, quando vê um filho que não sabe o que fazer, quando vê
o filho como ser humano chegando ao seu limite, quando vê que recebe notícias que ela não gostaria de ouvir a respeito desse filho, né? Sofre quando olha o futuro dos seus filhos. Tudo isso constitui muitas vezes elementos de sofrimento, e essa mulher não conseguia resolver os sofrimentos da sua filha. Ela está abalada por não conseguir fazer alguma coisa para resolver, para tirar o problema da vida da sua filha, né? Talvez seja uma das maiores dores que uma mãe pode experimentar, amar alguém profundamente e não conseguir tirar essa pessoa do sofrimento. E isso é uma coisa talvez mais comum do que nós imaginemos, né? De que possa acontecer. Você vê o seu filho, você vê a sua filha e você não consegue entrar lá naquele mundo e não consegue tirar aquela pessoa daquele caminho de sofrimento e dor e às vezes até de perdição, né? Quantos carregam essas preocupações que ninguém conhece, né? Há mães que sofrem durante o dia, ou que sorriem durante o dia, mas choram durante a noite e sofrem, né, pelas preocupações, preocupados com seus filhos enfermos, preocupados com seus filhos que se afastam, preocupados com as escolhas equivocadas dos seus filhos, com as escolhas que eles têm, né? Mesmo assim, as mães não desistem dos seus filhos. Preocupações financeiras, emocionais, familiares, né? E aí pode vir aquela pergunta: Deus, até quando eu vou ter que ver isso e não conseguir fazer alguma coisa? Esse é o clamor desta mulher. Ela leva a sua aflição para Jesus. Nós não precisamos esconder de Deus a nossa dor. Não precisamos esconder de Deus aquilo que estamos sentindo, porque Deus conhece o tamanho da nossa dor. Então nós podemos falar abertamente com Deus sobre isso, né? Essa mulher não chega com palavras bonitas, com discurso elaborado, com frases pensadas ou sofisticadas, uma oração. Ela simplesmente diz: Senhor, socorre-me. Talvez essas são as últimas palavras que ainda restam daquele coração aflito, né? E aí vem esse grande clamor. Então não espere, você também que de repente possa estar passando por situações de dificuldade, não espere assim aquele grande momento para você elaborar um grande pedido. Vai falando o que o teu coração está sentindo, vai se colocando aos pés de Jesus e vai trazendo para Ele aquilo que está te preocupando, seus medos, suas aflições, né? Às vezes a oração mais sincera é essa, aquela mais simples que a gente pode fazer, como aquela mulher: Senhor, socorre-me. Passado então o olhar para essa dor da mãe, vamos agora para a luta da mãe, uma mulher que não desiste, né? Talvez essa seja uma das partes mais impressionantes desse texto, que diz lá que Jesus parece não responder. O texto inclusive diz assim: ele porém não respondeu nenhuma palavra. A mulher falou, disse, trouxe toda aquela angústia, todo aquele sofrimento estampado naquelas palavras daquela mulher, né? Quer dizer, um clamor sincero e verdadeiro, e Jesus permanece em silêncio, não diz nada. Jesus está assim numa postura de espera. Eu fico imaginando assim quanto deve ser angustiante você falar para uma pessoa olhando e esperando uma palavra que seja, e nenhuma palavra você recebe. Porém essa mulher insiste, aí que está a luta dessa mulher. Ela ainda encontra resistência para poder ficar ali. Os discípulos já vão começando a aconselhar: vai embora, não dá, não sei o que, já vão meio que dispensando a mulher, né? Está na hora, Jesus está cansado, quem sabe, mas ela continua: Senhor, socorre-me. E aqui nós encontramos essa característica extraordinária da fé dessa mulher. Nela não desiste. Poderia ter ido embora, poderia ter pensado: tá, Jesus não me ouviu, eu tentei, Deus não está interessado no meu problema, não adianta mais pedir. Não, mas ela fica no silêncio, esperando pelo rompimento do silêncio da parte de Jesus. Isso é paciência, isto é confiança, isso é fé. Há momentos em que nós oramos e parece que Deus está em silêncio. Lá mesmo, essa sensação às vezes aparece na vida da gente. Oramos por uma pessoa, oramos por uma solução, esperamos uma resposta, e a coisa não vem, a coisa não acontece,
E aí, será que Deus nos abandonou mesmo? Esses pensamentos todos poderiam estar passando pela cabeça daquela mulher. Ele não está interessado, ele não vai ajudar. Mas a fé verdadeira é aquela que permanece, mesmo quando as respostas não são imediatas e não são do jeito que a gente queria. A verdadeira fé também aprende a permanecer quando não entende, mesmo que nós não estejamos entendendo o que Deus está fazendo, a paciência, né? A mulher cananeia, ela continua diante de Jesus. Ela não entende tudo, mas ela continua confiando. Ela prefere confiar do que desistir. Um belo exemplo para a gente aí. Vamos ver agora o outro aspecto, que é da mulher transformada. A mulher que transforma a dor em fé. Essa mulher, ela está ali, algo muito bonito acontece com ela. A dor dela não afasta ela de Jesus. Pelo contrário, a dor dela leva ela para mais perto de Jesus. Esse é o chamado, eu preciso dele. E mesmo que ele não esteja agora me resolvendo, eu vou ficar com ele. Talvez aqui existam sofrimentos que também podem aparecer na vida da gente, que pode tornar a vida da gente um pouco difícil, pesada e até amarga, e acompanhado de perguntas: por que comigo? Por que Deus permitiu? Por que com a minha família? Por que com o meu filho? Essas perguntas são perguntas humanas, perfeitas, e é normal que a gente possa fazê-las também. Mas a mulher cananeia, ela mostra um outro caminho. Em vez de fugir de Jesus por causa da dor, ela corre para Jesus por causa da dor. Não desiste, ela se aproxima mais. Ela não tem todas as respostas, mas ela tem fé. Nós não precisamos ter uma fé que entenda todas as coisas, né? Precisamos ter uma fé que aprende a confiar, inclusive, sobre aquilo que nós não estamos entendendo. Esse é um aprendizado que essa mulher nos deixa. Não estou entendendo, mas eu não vou desistir. A minha fé vai me segurar, vai me manter aqui. Eu vou esperar, porque vai acontecer alguma coisa. Então, essa persistência, essa espera, esse aguarda, né, que é necessário, não é motivo para fazer a mulher desistir. E aí se revela a mulher vencedora. A fé que persevera traz a vitória. Finalmente, Jesus responde àquela mulher. O tempo está passando, cada minuto parece uma eternidade, cada silêncio parece um horror, porque a gente não tem resposta nenhuma. Então, dali um pouco, diz assim, Jesus está olhando para aquela mulher. Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como tu queres. O que tu deseja vai acontecer. É isso que Jesus está dizendo. E o texto termina dizendo que desde aquele momento a filha da mulher ficou sã. Mais tarde a mulher vai para casa, vai perceber que foi exatamente naquele momento que Jesus fala isso, é que a filha se vê recuperada e o problema está resolvido. Aqui aparece a vitória. Mas precisamos entender corretamente o que significa essa vitória. A vitória daquela mulher não está simplesmente no fato de que ela conseguiu aquilo que ela queria. Não é só isso. A vitória começa antes desse resultado final bonito. A vitória é quando ela decidiu não desistir de Jesus. Lá começou a vitória dela. Às vezes a gente não conhece a vitória porque a gente desiste muito cedo. Na primeira contrariedade, no primeiro não, na primeira demora, aquilo que julgamos uma incompreensão, às vezes já queremos desistir, já não dá mais, já deu, já tentei de tudo, já chegou, não vou procurar outro caminho e desiste da fé. Por vezes Deus pode colocar a gente numa situação em que a gente precisa esperar um pouco mais. E se a gente não desistir, a gente vai encontrar a vitória. Os vitoriosos não são os que chegam primeiro com as soluções. Não são aqueles que celebram todas as soluções de todos os seus problemas, mas aqueles que sabem esperar. Ela venceu quando levou a dor dela para Deus. Ali começou a vitória dela. Ela venceu quando ela continuou orando e insistindo: Senhor, vamos lá, olha para mim, tem misericórdia de mim. Então insistiu na oração. Ela venceu quando ela permaneceu firme diante das dificuldades, daquele silêncio horrível, né, de Jesus ter que aguentar aquilo, e ela ficou. Ela venceu quando a confiança dela foi maior do que aquilo que ela compreendia. Foi maior do que a compreensão. Não estou entendendo nada, mas eu não vou desistir, eu vou ficar aqui.
ela venceu finalmente quando ela recebeu a resposta que ela tanto desejava. Mas isso foi lá no fim da história que aconteceu. Todas as coisas que estão antes desse fim bonito e, né, terminando tudo bem, tudo que aconteceu antes foi determinante para ela ver aquilo acontecer. Tivesse desistido lá no início, na primeira tentativa, não conheceria esse final glorioso agora. Então, uma coisa bem importante também para a gente aprender, o quanto que a gente precisa ter paciência para ver os grandes feitos do Senhor na nossa vida. Às vezes os grandes acontecimentos não estão no início da nossa história, não estão no meio da nossa história, mas estão durante a nossa história e lá no final. Né? É assim que Deus age, isso que Deus deixa para nós aí. Essa mulher, ela também talvez pudesse dizer, né, que foi vencedora, porque ela confiou num Deus que é da vitória. E esse é outro aspecto que a gente quer olhar agora, né? O aspecto da mãe vencedora. O que significa ser uma mãe vencedora, ou uma pessoa vencedora, ou um pai vencedor? Ser uma mãe vencedora não significa ter os filhos nunca enfrentando problemas, né? Não significa estar longe de todos os problemas, não ter preocupação nenhuma. Não significa conseguir resolver todas as coisas, sejam nossas ou dos nossos filhos. Não significa impedir que as pessoas sofram ou impedir que venha sofrimentos na vida das pessoas. A pessoa sofredora ou vencedora é aquela que aprende a dizer: eu não consigo controlar tudo, mas coloco tudo nas mãos do meu Deus. Essa é a pessoa vencedora, que tem consciência de que ela não é tudo, mas que Deus pode ser tudo na vida dela. Então, é aquela pessoa que ora, que acompanha, que aconselha, que corrige, que abraça, que perdoa, que estabelece limites, que permanece presente, que não abandona os seus filhos na dificuldade. Essa mulher é a mulher vencedora. Essa mãe é a mãe vencedora. Essa pessoa é a pessoa vencedora. E principalmente uma mãe vencedora sabe que seus filhos pertencem primeiramente a Deus. E é por isso que ela leva eles a Deus. É por isso que nós levamos nossos filhos a Deus, porque eles são de Deus antes de serem nossos. Então vamos indo para o final agora, pensando que a fé vitoriosa não é uma fé sem lágrimas. Né? Tá aí a vitória, é importante perceber. A mulher cananeia, ela não era forte porque ela sofria. Ela era forte porque, sofrendo, ela continuava confiando. Esse é o segredo dessa mulher. Às vezes a pessoa tem fé e também chora. Não tem problema nenhum. Não significa que o choro é a falta de fé. Sente medo, sente cansado, também pergunta, também não sabe o que fazer, também não encontra respostas, também fica confuso. Isso acontece com aqueles que estão firmados na fé. Pode acontecer isso contigo e comigo. E aí a gente pode dizer, né, Senhor, eu estou sofrendo, mas continuo confiando em Ti. E eu não entendo o que está acontecendo, mas eu fico, eu permaneço, eu não desisto. Essa é uma fé madura. A fé que diz: Deus fará exatamente de acordo com a sua vontade, não de acordo com a minha vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o que a gente pede na oração do Pai Nosso. E Deus continua sendo Deus, mesmo quando eu não entendo o caminho que Ele me propõe. Ele quer ser o meu Deus. Então hoje, olhando agora especialmente para mães, né, já que a nossa história fala de uma mãe, poderíamos dizer, né, que talvez algumas mães se reconheçam nessa mulher. Talvez você que está me ouvindo aí como mãe, você pensa, pá, é bem assim mesmo, né? Eu também sinto esse tipo de coisa, eu também tenho esse tipo de preocupação. Talvez seja você aquela mãe que está orando por um grande milagre na vida de um filho seu, que você gostaria muito de ver acontecer, e quem sabe já há muitos anos você vem pedindo e ainda não viu essa graça. Talvez você esteja esperando a mudança na vida de um filho seu, talvez você esteja sofrendo com uma situação familiar, talvez você esteja cansada de lutar, e essa situação ela pode ser encontrada no texto que a gente viu agora de Mateus 15. Não carregue a sua dor sozinha. Procura Jesus, conta para Ele, fala como aquela mãe fez. Ela estava com uma dor terrível, que ela não conseguia mais se livrar da dor.
Então ela foi atrás de quem podia livrá-la. Ela foi atrás de Jesus. Né? Leve a Cristo, ore, fale com Ele, conte, clame, converse com Ele, chore diante dEle se for preciso, mas não transforme o seu sofrimento em motivo para abandonar a fé. A mulher cananeia, ela nos ensina que a dor pode nos levar aos pés de Jesus. E foi isso que ela fez. Ela correu para os pés de Jesus e é ali que nós encontramos respostas para as nossas dores, para as nossas lágrimas, para os nossos medos, para as nossas desesperanças. E Deus estará sempre pronto para com a gente, para atender a gente. Então a gente pode agora, numa conclusão, pegar 3 imagens que a gente pode guardar dessa mulher cananeia. Né? Por exemplo, uma mãe sofredora, e podemos olhar para ela e pensar que ela tinha uma filha sofrendo e o seu coração estava aflito. E ela não escondeu a sua dor e ela levou a sua dor a Deus. Uma mãe lutadora. Jesus parecia silencioso diante dela. Ela encontrou dificuldade para lidar com isso, mas ela não permitiu que as dificuldades diminuíssem a sua confiança. A mãe vencedora. Ela recebe de Jesus a resposta, sua filha é restaurada, e ela recebe o elogio de Jesus. Grande é a tua fé. Esta é a vitória que nasce da perseverança. Quanto mais você perseverar, mais fácil você estará da vitória também, mais perto. Talvez muitas mães estejam vivendo essas dificuldades ainda hoje. Talvez muitas estejam esperando, estejam orando, estejam chorando. Por isso a mensagem dessa palavra de Deus aqui é: tenham fé, continue confiando em Deus, porque no final tudo dará certo. Deus estará sempre trazendo para nós aquilo que nós conseguimos suportar e através muitas vezes de sofrimentos e dores, Deus vai aprofundando a nossa fé e fortalecendo a nossa fé. Então, que Deus dê para vocês mães um coração semelhante ao daquela mulher, sensível para sofrer, corajoso para lutar e perseverante para confiar. E você, com essas qualidades, será uma vencedora. E que em todos os momentos da sua caminhada você possa dizer com aquela mulher: Senhor, socorre-me. Que Deus abençoe a sua reflexão ou de alguma pessoa que você imagine que pudesse receber essa mensagem e se confortar com ela também. Que Deus estenda a sua mão abençoadora e liberte a cada pessoa dos seus sofrimentos e dores, trazendo para vocês ânimo, força e coragem para seguirem confiantes. Não estamos sozinhos. Ele está perto da gente. Até a próxima semana. A gente se vê. Tchau, tchau.